Sim. Sim, eu estou a ouvir. Quer que eu ligue e volto a ligar? É isso. Agora está melhor. Vamos tentar. Tá? Então, Vanusa, vou-lhe, então é assim, o modus operandi das audiências tem o seguinte figurino. A associação tem 10 minutos para apresentar o que entenda. Portanto, se há 3 intervenientes, tem que repartir o tempo. Costumamos ser flexíveis, mas não, como há outras audiências, audições com os seus deputados noutras comissões, temos que ter aqui algum cuidado. Depois, cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar questões, ou solicitar esclarecimentos, ou fazer um ponto de situação sobre o assunto, e depois os senhores voltam a ter novamente 10 minutos para remate final. Com certeza. Com certeza? Então, bem. Dos grupos parlamentares estão cá, vão estar representados o grupo parlamentar do PSD, a sua deputada Filipa Roseta, do Partido Socialista, o seu deputado Filipe Pacheco, do Bloco de Esquerda, a sua deputada Joana Mortágua, do PCP, a sua deputada Paula Santos e do CDS-PP, o seu deputado João Gonçalves Pereira. Eu creio que os outros grupos parlamentares não se fizeram representar, mas, portanto, estamos em número suficiente, creio eu, para os ouvirmos e depois cada um dos grupos parlamentares tomar posição. Portanto, tem a palavra a Vanusa Cuxi, faz favor. Muito obrigado. Boa tarde aos senhores. Já agradeço esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Nós solicitámos esta audiência mais com caráter de urgência. É devido, portanto, aqui à situação do nosso... Já agora, podia ligar a câmara, que nós não o estamos a ver, nós estamos a ver. Está ligado lá agora? Agora sim. Consegue ver? Agora estamos. Então, vamos começar. Vamos pôr aqui isto a zeros. Vamos começar. Faz favor. Com certeza. Nós solicitamos esta audiência com caráter de urgência, porque não sei se todos os deputados têm conhecimento, eu sei que alguns já nos têm acompanhado nesta situação. O que ocorre é que nós estamos sensivelmente desde 2017, desde dezembro, em que foi assinado um respectivo acordo entre a Câmara e vários órgãos, portanto, governamentais, dentro do qual haveria então um prazo de 5 anos para ser feito o respectivo realojamento. O que ocorre é que isto foi feito em sensivelmente dezembro de 2017, nós estamos agora em 2021, portanto só temos até ao próximo ano, tendo em conta o respectivo acordo, para ser feito o realojamento. Desde então saiu apenas um lote, o lote 10, portanto as condições degradáveis das casas mantêm-se. A nível do clima, portanto, continua igual, se não pior, chuva, água, umidade, as doenças. Agora, com a pandemia, está pior, porque as crianças têm que ter aulas em casa, as condições a nível da internet, mesmo para que as crianças possam eventualmente ter aulas, não são das melhores. A internet vai constantemente abaixo, existe a umidade, são doenças, e as pessoas começam aqui a entrar um bocado em desespero, uma vez que falta pouco menos de um ano para que cesse o respectivo prazo para que seja feito o realojamento. A nossa intenção aqui hoje, convosco, é ver se conseguimos, portanto todos em conjunto, até mesmo com a própria Câmara posteriormente do Seixal, o IRU e a Segurança Social, a Secretária de Estado da Habitação, para vermos o que é que conseguimos fazer de forma a conseguirmos resolucionar e avançar com este realojamento. As pessoas do bairro já estão, conforme indiquei anteriormente, estão a perder a respectiva esperança nesta situação e estão-se a começar a revoltar um bocadinho. No fundo, o nosso intuito é arranjarmos aqui uma solução o mais rápida possível, mas de acordo também com certos padrões, claro está, mas de forma, portanto, a conseguirmos acalmar aqui a população do bairro e fazermos então o que ficou devidamente comprometido no respectivo acordo que foi feito entre a Câmara e os outros órgãos governamentais. Muito obrigado. Não sei se quer passar ao colega, ao Fernando. Quer falar? Entretanto, boa tarde. Ele vai falar. Nós temos também convite para a introdução da nossa proposta, aquilo que ela receber. Não estamos a ouvir.
Não está a ouvir. Como? Sim? Agora perdemos contacto. Parece. Está? Tem que ligar o microfone. Eu sou o Fernando. Agora, faz favor. Pois, boa tarde, eu sou o Fernando Costa. Eu referi há pouco. Queríamos, primeiro, de acordo com a intervenção de Vanusa Costa, e depois é que eu poderei falar. Está-me a ouvir? Sim, mas não percebemos. O que quer falar depois? Eu referi há pouco tempo que a Vanusa Costa fez uma introdução da situação que nós vivemos. Mas depois eu poderei falar mais tarde, depois dos senhores deputados responder à intervenção da Vanusa Costa. Muito bem. Então, os senhores têm mais 10 minutos para falar. Vamos passar então aos grupos parlamentares e vamos iniciar as intervenções pelo grupo parlamentar do PCP. A sua deputada Paula Santos solicitou, porque tem outra sessão daqui a pouco, se podia, digamos que, antecipar a intervenção dela, e os seus deputados, outros grupos parlamentares, acederam e, portanto, a sua deputada Paula Santos terá a palavra. Tem direito a 3 minutos. Aí está. Muito obrigado, Senhora Presidente. Agradeço também esta disponibilidade por parte de todos os grupos parlamentares para podermos intervir desde já. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes da Associação de Desenvolvimento de Moradores e Moradores de Val de Xíxaros. O PCP tem acompanhado a situação destes moradores e defendemos, naturalmente, que sejam criadas as condições e o investimento necessário para o seu realojamento. Conhecemos as condições em que residem e, de facto, há necessidade de assegurar a este conjunto de moradores o seu direito à habitação, o acesso a uma habitação condigna, com conforto, como naturalmente a nossa Constituição coloca para todos os cidadãos do nosso país. Gostaria de referir o seguinte: nós, em todo este processo, houve sempre disponibilidade do conhecimento que temos, houve sempre disponibilidade por parte do município a encontrar solução para o realojamento dos moradores, e o que foi feito até ao momento teve sempre este dinamismo e esta procura de encontrar soluções por parte do município. Infelizmente não temos tido a mesma resposta por parte do Governo. É verdade, como foi dito pela Vanusa Costa, o acordo já foi assinado há algum tempo e, de facto, tem-se registado aqui alguns atrasos que resultam do facto do Governo não estar disponível, pelo menos até ao momento, para aumentar o investimento no que diz respeito à aquisição das habitações que são necessárias para o realojamento agora desta segunda fase, que se registram, que estava previsto para 74 famílias. As habitações que existem no Concelho do Seixal ultrapassam em muito os valores que estão previstos no programa ProHabita, e o Governo não tem essa disponibilidade para assegurar o financiamento dos montantes que vão para além desse programa. A solução pelo programa do primeiro direito também não é solução, porque o investimento por parte do Governo fica também muito aquém daquilo que seria necessário para dar esta resposta aos cidadãos. Por isso e dizer desde já, da nossa parte, iremos continuar não só a acompanhar, mas na sequência até desta intervenção por parte da Associação dos Moradores de Val de Xíxaros, vamos questionar o Governo sobre a necessidade do reforço deste investimento. Estamos a falar de uma responsabilidade e de uma competência que é governativa.
vamos questionar o Governo sobre esta necessidade, porque aquilo que temos é que, de facto, tendo em conta a realidade, é preciso que haja aqui um reforço deste investimento para que estes moradores possam ser realojados assim que possível. Como foi descrito, a situação é de facto difícil, mas é um direito por parte destes moradores. Da parte do PCP, como referi, continuaremos a acompanhar, temos também acompanhado e sabemos que da parte do município há toda a disponibilidade para encontrar soluções e por isso exigimos aqui que aquilo que é necessário é exigir do Governo efetivamente cumpra também com a sua cota parte e com as suas responsabilidades nesta matéria para que estes moradores possam ser realojados o mais rapidamente possível. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como estas audiências são gravadas e televisionadas, Val de Xixas não fica em nenhum lugar perdido na Planície Alentejana, fica ali no centro do Fogoteiro, no Concelho de Seixal. E vos passar a palavra de imediato para a Sra. Deputada, o reset aqui do relógio, Sra. Deputada Filipa Roseta, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço acima de tudo à Associação de Moradores ter vindo fazer aqui este apelo e nós temos seguido a situação, mas queríamos saber o que é que vocês nos podiam aqui acrescentar. Acima de tudo, algumas dúvidas que eu gostaria de tirar. Portanto, a sensação, o acordo foi feito em 2017, em 2018 foram realojadas o primeiro pacote, como estavam a dizer, em 2019 não foi realojado ninguém e em 2020 mais umas dezenas de famílias. Quantos faltam exatamente realojar? Estas 74 famílias resolvem a situação? Isto é uma pergunta só para ter a certeza absoluta que, apesar de tudo, isto fica esclarecido. Outra dúvida é: quantas destas 74 famílias não têm acesso a infraestruturas básicas? Água, eletricidade, esgotos, portanto, isto está tudo. Quantas famílias é que têm este... Qual é que é o nível da dificuldade? Não é propriamente uma situação difícil, é uma situação escandalosa. E, portanto, quando as pessoas não têm acesso às infraestruturas básicas e vivem nas circunstâncias que os moradores descreveram, não estamos a falar de situação difícil, estamos a falar de uma situação escandalosa. Portanto, temos de tentar perceber, dimensionar o problema, tentar perceber porque é que em 2019 não aconteceu nada, mas acima de tudo, e talvez isto é o que é que a Câmara vos tem dito, portanto, no fundo aqui há duas entidades responsáveis, a Câmara e o IRU. O que é que a Câmara vos tem respondido quando vocês dizem de certeza aquilo que nós também estamos aqui a ouvir, já de certeza porque é que se dirigiram ao Parlamento? A Câmara não vos tem respondido? Porque é que a Câmara não tem dado nenhuma resposta a isto? Já se dirigiram também, seguramente, suponho, à Secretária de Estado da Habitação. O que é que ela vos tem dito? Portanto, no fundo, há aqui estas duas entidades responsáveis e nós temos de tentar perceber o que é que se passa, porque isto é efetivamente inaceitável. Portanto, acima de tudo, quantos faltam realojar? Os 74 resolvem? Qual é que é o acesso a infraestruturas básicas? O que é que a Câmara e a Secretária de Estado da Habitação vos têm dito? E a questão do Covid, como é que foi, como é que vocês estão a conseguir? Também saíram várias notícias sobre isto, não sei exatamente qual é que era, a Vanúcia já explicou um pouco no princípio, mas não sei se estão a conseguir ou não controlar a situação dos bares, já está resolvido, se não está resolvido, não sei. Portanto, façam-nos uma atualização dessa questão. E olhem, eu acima de tudo louvo a vossa coragem para vir aqui e espero que situações destas não sejam aceitáveis no nosso país nos dias de hoje e, portanto, isto tem que se resolver e vamos, obviamente, todos fazer pressão para que assim aconteça. Sr. Deputado Filipe Pacheco tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a Associação de Desenvolvimento dos Moradores de Val de Xixas, a Vanusa Cochi e o Fernando. Agradecer o apelo que nos vieram aqui hoje fazer
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista conhece e tem acompanhado ao longo dos anos esta situação. Os próprios vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Seixal têm acompanhado também este assunto e têm questionado continuamente o município sobre o estado de resolução desta situação. E, portanto, já há cerca de 3 anos que nós conhecemos um relatório que dava conta e que foi apresentado aqui nesta Assembleia da República, que dava conta do iminente colapso das construções existentes no bairro. E se há 3 anos a vossa situação era de desespero e de absoluta emergência, volvidos 3 anos, isso ainda hoje isso ainda é mais verdade. E, portanto, ainda para mais num contexto de Covid, assumar esta situação. E, portanto, para o PS o realojamento é absolutamente urgente, tem de ser feito com condições, não pode ser um realojamento qualquer, nós temos dito continuamente, e há aqui responsabilidades partilhadas. Há responsabilidades do poder local, há responsabilidades do poder central. Aliás, o Estado pode e deve contribuir para uma solução. Foi também por isso que no Orçamento de Estado para 2021 está inscrita uma verba que consagra, portanto, verbas de saldos transitados do IRU, neste caso o programa ProHabita, portanto, para assegurar o compromisso com o programa de realojamento do bairro da Jamaica, mas a verdade é que também é a autarquia do Seixal que tem que liderar este processo. Eu queria aqui também dizer que eu acho que não me faz sentido a intervenção que a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, aqui hoje veio fazer, de chutar responsabilidades unicamente para o Poder Central. Se o PCP tem-no feito ao longo dos anos, se não há dinheiro do Poder Central é porque não há, se há dinheiro ele tinha que ser mais. A questão aqui também é saber o que é que a Câmara do Seixal tem feito, porque a última coisa que estas pessoas merecem e precisam é de servirem aqui de bola de ping-pong entre as várias instituições e entre os vários órgãos onde vão bater e que é sempre na porta ao lado onde têm que ir bater. E, portanto, para terminar esta minha intervenção, eu gostava também de vos deixar, vocês moradores, algumas questões. Por um lado, que tipo de relação têm tido recentemente com a Câmara do Seixal, em termos de diálogo e de acompanhamento, se ele tem existido ou não. Qual também o estado do plano de realojamento, porque há um plano de realojamento, que famílias faltam alojar, qual a relação, ou quantas faltam alojar também em relação àquilo que era o que estava planeado. E depois também uma segunda pergunta em relação àquilo que é neste momento a situação em termos de infraestruturas, que sabemos que tem sido um problema contínuo ao longo dos anos, como por exemplo as de eletricidade, como é que está a situação dos contadores individuais e o acesso dos próprios moradores, portanto, a programas como a tarifa social de eletricidade, e já agora também para terminar, como tem evoluído a situação Covid, a informação que nós temos no bairro, ela está controlada, mas queríamos também ouvir o vosso lado e mais uma vez, obrigado por aqui estarem e nos virem dar o vosso testemunho. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco, parlamentar do Partido Socialista. E de seguida vou passar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Comissão de Moradores. E acho que as principais questões já foram colocadas, as perguntas que eu queria fazer sobre que contactos é que tiveram com o Governo, que contactos é que tiveram com a Câmara Municipal, quais são as explicações que foram dadas, qual é a situação atual no bairro, que em termos sanitários, obviamente, mas também em termos estruturais, de condições de habitação, de salubridade, etc. Portanto, como é que a situação se agravou ou não, e uma preocupação de fundo relativamente à lentidão com que as políticas de combate à crise na habitação e as políticas de criação de uma política social de habitação estão a ser postas no terreno, porque há situações, não é só no caso do bairro de Val de Xixas, há situações no distrito de Setúbal, disseminadas sobretudo no Seixal, em Almada e em Setúbal, gravíssimas, de muitas famílias a viver
sem condições de habitabilidade, sem condições de dignidade, de segurança, de saúde pública, e a verdade é que as respostas tardam em chegar. Em relação a Val de Xíxaros, a explicação que tem vindo a ser dada é a de que o protocolo assinado entre o Governo e a Câmara do Seixal prevê valores de mercado para a aquisição de casas que estão abaixo dos atuais valores de mercado por causa da especulação imobiliária que tem atingido aquelas zonas do Arco Ribeirinho Sul. Pergunto se essa é a explicação que a Câmara de Seixal também deu. Para nós não há nenhuma explicação que justifique o atraso no realojamento destas famílias. A segunda fase do realojamento já partiu atrasada, portanto não há aqui nenhuma explicação para isto. Nós vamos dirigir tanto à Secretária de Estado da Habitação como ao Presidente de Câmara. Aliás, temos-lo feito, sempre que há aqui audições sobre habitação, nós muitas vezes colocamos esta questão e vamos insistir nela, vamos dirigir às duas entidades esta urgência e esta preocupação do Bloco de Esquerda para que a situação se resolva o mais rápido possível, porque se há um protocolo que está desadequado ou se há um mercado que tem que ser controlado, são estas duas entidades que têm a responsabilidade de o fazer, seja uma ou seja outra, e portanto têm que se entender, não podem as famílias estar a sofrer e a prolongar esta situação que é insustentável. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Passava de seguida a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, queria, evidentemente, cumprimentar a Associação de Moradores e esta situação deste bairro em concreto, mas há outros, que o CDS tem vindo a acompanhar, não só no Parlamento, mas também o CDS Seixal, os seus autarcas também têm acompanhado e têm acompanhado este processo com desagrado. E o CDS pode dizer que pode acompanhar, porque não está na gestão, seja da autarquia, seja ao nível do Governo. Há outros partidos com outra responsabilidade, como é o caso do Partido Socialista e do PCP, não podem dizer que estão a acompanhar. O que se exige é uma execução. E essa execução decorre precisamente de um protocolo que foi celebrado em 2017 com 3 entidades, a Câmara Municipal, o próprio IRU, neste caso o Governo, e também a Santa Casa Misericórdia do Seixal, e onde se percebe manifestamente que a situação de precariedade, as condições absolutamente miseráveis de habitabilidade em que vivem estas mesmas famílias, e este problema não se resolve. E, portanto, o que se percebe e que se pode depreender é que naquele que é o caderno de encargos, que viabiliza um Governo, que é um Governo socialista, que tem o apoio do PCP, significa que o PCP, no seu caderno de encargos que apresenta ao Partido Socialista, a resolução deste problema não é uma prioridade. Não é uma prioridade, porque se esse tema estivesse em cima da mesa na negociação para viabilizar o Governo, seguramente que não estaríamos hoje nesta audição e a ouvir este problema. E, portanto, elogiar a resiliência destes moradores que manifestamente vivem numa situação que é uma situação que não é digna, em pleno século XXI, que haja pessoas a viver naquelas habitações no estado em que elas infelizmente existem. E, portanto, saudar essa resiliência, esse empenho. Quanto às questões que aqui ouvimos, eram as questões que eu também iria colocar e, portanto, ouvir a vossa resposta, dotar o Parlamento também de mais informação. Agora, efetivamente, esta é uma responsabilidade do Estado. É uma responsabilidade do Estado ao nível central, é uma responsabilidade do Estado a nível local, mas essa responsabilidade tem rostos. Tem um rosto que é o Partido Socialista no Governo, suportado pelo PCP, e localmente temos o PCP, que não pode dizer que anda a acompanhar quando há uma responsabilidade muito acrescida em termos daquilo que é a gestão municipal daquele mesmo concelho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Creio que não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito e, portanto, cumpridas esta formalidade das intervenções dos grupos parlamentares, voltávamos a passar a palavra aos membros da Associação. Estão em linha?
A Vanusa ou o Fernando? Sim? Sim. Então, Olha, há uma coisa agora que eu não consigo ouvi-los tanto como os senhores deputados nos ouvirem. não percebi. Eu estou a dizer que há uma chuva que está a nos incomodar neste momento. Não sei se estão a me ouvir perfeitamente. Estamos a ouvir. Pode avançar. Aqui também está a chover muito e estamos aqui com as janelas um pouco abertas, também entreabertas, também ouvimos bem a chuva. Não, mas, infelizmente, como os senhores estão a viver no momento, como é óbvio. Mas faz favor. Bem, entretanto, sobre a situação da Câmara Municipal que perguntaram, a Câmara tem evidenciado esforço no sentido de comprar as casas. O que acontece? A Câmara já tinha a perspectiva de comprar 60 casas no valor anterior e esses valores, quando eles façam compromisso com os donos, os senhorinhos, os donos das casas, o que acontece? A Câmara tenta caminhar os documentos para o Tribunal de Contas e depois demora muito tempo e os senhorinhos vendem as suas casas. E, entretanto, a Câmara tem compromisso com Irum. A Câmara convoca uma reunião para o Irum, a Irum não aparece. Isso aconteceu 3 vezes. E a Câmara acabou o contrato com a Santa Casa de Misericórdia, houve um desacordo, não sei o que aconteceu. Mas agora a Câmara ficou trabalhando com o Irum. Só que o Irum não faz o seu papel. E a Câmara faz tudo, procura casas, encontra as casas, nos dão informações nas nossas reuniões. Já vimos 6 casas. E, por fim, perdem sempre essas casas por falta de valores. O que acontece? A Câmara, Irum, anteriormente comprou as casas com T1, 49 mil. E o T2, 60 mil. E eles preferem comprar casas de 90 e que neste momento não se encontram esses valores. Por quê? Os senhorinhos, de saber que a Câmara compra casas e eles repararam as suas casas e os valores subiram. Por isso que a Câmara, neste momento, não tem capacidade de realojar, de comprar as casas só a Câmara. Nós esperamos que o governo partilha com compra ou aumenta os valores e não referir só casas de 90, porque o Irum quer casas de 90. Neste momento, não há valores para essas casas. Tem que aumentar os valores que eles poderão comprar casas ao valor que os senhorinhos querem. E depois, programa Fernando, desculpa, o que são casas de 90? É 90 mil euros? Casas que foram feitas em 190, é que o Irum quer. Anteriormente, como foram feitas em 1990, e eles querem pagar essas casas, T1, 49 mil, T2, 60. Só que a demora e os próprios senhorinhos repararam as casas e os valores subiram. E o Irum não se apresenta para apresentar o programa à Câmara, para eles discutir, para aumentar os valores. Por isso, como não há capacidade, é por isso que nós pedimos ao governo central que possa resolver essa situação, conforme a situação que estamos a viver neste momento. É uma situação precária. As paredes úmidas que não conseguimos suportar, crianças nessas condições. E depois, se for o plano de construção do bairro social, nós não queremos bairro social de novo. Por isso que nós tínhamos pedido à Câmara que fosse realojamento, cada um no seu destino. No construir o bairro social, estamos a construir mais Jamaica de novo. E entretanto,
Sim, sim, pode falar, estamos a ouvir. Bem, Vanusa. Sim. Houve uma proposta que eu ouvi que querem construir esses bairros. Se for essa proposta de construir bairro social, só para aprovação levam um ano e meio. Então nós vamos continuar a viver nessas condições péssimas. Por isso não convém pensar na construção desses bairros sociais. Nós queremos que o governo central que dê mais apoio, mais rápido possível para aumento de valores, apoiar a Câmara Municipal, que a Câmara... Pronto. Já acabei a minha intervenção. Passa a palavra. Pode passar, mas se quiser passar a palavra, aí vai, faz favor. Eu aqui só queria, basicamente, seria aqui a acrescentar aqui alguns pontos, tendo em conta algumas questões que tinham sido colocadas. É assim, relativamente às condições habitacionais, já alguns deputados cá estiveram e têm realmente acompanhado a situação, mantêm-se. O que ocorre de momento, realmente, com este inverno mais chuvoso e até com o próprio Covid, portanto, as pessoas são obrigadas a se manterem dentro de casa. Não sei se têm noção, mas dentro de casas, devido à umidade, quando chove, por exemplo, eu na minha casa, se chover muito, entra-me água pela cozinha. Pronto. As paredes, todos os dias de manhã acordo com paredes completamente molhadas. À noite vou dormir com a umidade, tenho no meu quarto, nós vemos mesmo as gotas de água a caírem do meu quarto. Pronto, eu tenho crianças, naturalmente, a viver também comigo, que se encontram nesta situação. Tenho uma filha que é gêmea, portanto nasceu prematura, e tem também alguns problemas a nível respiratórios, o que não é bom, por conseguinte, viverem aqui nestas condições. Assim como eu, existem muitas mães aqui que os filhos têm doentes, existem doentes que vieram de São Tomé e Príncipe de junta médica, e, portanto não são realmente condições para se viver nem um adulto, muito menos as respectivas crianças. Relativamente às pessoas que faltam realojar, inicialmente no processo eram cerca de 1.500 pessoas, portanto, para realojar. Creio eu que de momento haja ainda cerca de 1.200 pessoas ainda por realojar. Portanto, como podem verificar, a maior parte das pessoas ainda se encontram no bairro. Relativamente, portanto, ao realojamento, não foi feito nada, sim senhora, mas conforme o meu colega Fernando Costa havia aqui indicado, tem havido um esforço, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, por parte da Câmara, tem estado em constante comunicação connosco, vão-nos dando informação. O que se passa realmente é que, derivado da extrema burocracia que existe, portanto, para poderem efetuar a compra das casas, todas as casas que eles possam ou tentem efetuar a respectiva aquisição, acabam por perdê-las. Portanto, uma vez que a Câmara nos indicou que, quando tentam fazer a compra, têm que apresentar o relatório ao Tribunal de Contas e, posteriormente, esperar pela indicação do mesmo para poder prosseguir com a compra, no meio dessa burocracia toda, quando chega a resposta, a maior parte das casas já foram vendidas. E também mesmo nesse sentido, um dos nossos apelos é realmente tentar ver se acabam com essa burocracia, porque essa burocracia que tem estado a atrasar o respectivo alojamento, tem estado a atrasar a nossa vida e nos mantém presos aqui a estas condições que não são favoráveis para ninguém. Assim, então agora aqui a palavra a alguns dos deputados, não sei se querem dizer mais alguma coisa ou colocar mais alguma questão. Vanusa e Fernando, creio que, cumprindo o regulamento destas audiências, os senhores fizeram aqui uma excelente exposição sobre o ponto de situação atual e todos os trabalhos desde 2017 e querem, como é óbvio, que se proceda, que as entidades competentes, o Governo, a Câmara do Seixal, resolvam o vosso problema
com todo o direito. Os senhores deputados, todos eles, os vários grupos parlamentares, anotaram, tomaram boa nota das vossas preocupações e agora cada um desses grupos parlamentares fará as demarches que entenda junto das entidades competentes para os ajudar à resolução deste problema e tão breve quanto possível possam ser realojados com condições de habitação dignas, que é aquilo que é exigido hoje em 2021. E, portanto, da nossa parte não temos mais nada a acrescentar. Agradecer o vosso empenho nesta audiência e desejar-vos que tudo corra para o melhor e brevemente. Está? Já. Peço perdão. Então, boa tarde. Muito boa tarde. Sim, agradecemos já novamente aqui esta oportunidade. Espero sinceramente que todos os partidos que se encontram aqui representados neste preciso momento possam eventualmente fazer o papel que acaba também por ser um cabo fundamental aqui neste país democrático, não é? E que realmente vejam a situação mesmo a nível das verbas, porque os valores das casas não são iguais ao que eram anteriormente, as casas estão muito caras e o que nós realmente queremos é que a situação fique devidamente resolvida, o prazo está a acabar, é o que é realmente o que nós pretendemos. Apenas ter também a nossa casa com habitações condignas, até porque é um direito devidamente mencionado na respectiva Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Em nome da Comissão de Economia, muito obrigado. Muito obrigado aos senhores deputados.